Olá, queridos alunos! Terminamos a sequência didática 13, agora começamos a sequência didática 14, onde nós vamos rever ligações químicas. Então, antes da gente rever as ligações químicas, que vocês sabem, né, iônica, covalente, covalente dativa, metálica, nós vamos rever a teoria eletrônica de valência, a teoria do elétron de valência e a regra do octeto. E por que eu botei aqui a imagem dos nossos queridos gases nobres? Porque vocês lembram muito bem que a teoria do octeto fala justamente da semelhança que todos os outros átomos da tabela periódica tendem a ficar como os gases nobres, correto? Vejamos, já os dois cientistas que são considerados os responsáveis por essa teoria são Cossel e Lewis. Cossel, na verdade, ele ganhou o prêmio Nobel não foi por causa desse estudo. Ele foi o cientista que descobriu os ácidos nucleicos, muito chique, né? Aquelas bases purínicas, pirimidínicas, que a gente aprende em biologia. Por isso ele ganhou o prêmio Nobel. Mas ele trabalhou junto com o Lewis, e esse sim, um químico muito famoso, ele é responsável por várias teorias. A teoria eletrônica de valência é só uma das contribuições de Lewis. E, por incrível que pareça, ele foi candidato ao Prêmio Nobel 41 vezes, ele foi indicado. Mas ele não recebeu nenhum prêmio Nobel, por incrível que pareça. Ele é famoso, ele tem várias teorias, mas sempre tinha alguém com algo melhor ou mais especial do que as contribuições desse químico tão importante para a química. Mas vejamos, qual é a teoria eletrônica de valência que Cossel e Lewis profetizaram, né, deixaram para a gente de herança na química? Bom, desde muitos anos, muito antes desses dois, desde os anos 1800, os cientistas sabem que os átomos, eles têm umas características muito importantes. Por exemplo, eles já sabiam que o hidrogênio fazia sempre uma única ligação, que o oxigênio sempre fazia duas ligações, que o nitrogênio fazia três ligações. E essa característica foi denominada por vários nomes, porém a mais conhecida era a teoria da valência, né? Então, o carbono é um átomo tetravalente porque ele é capaz de fazer até 4 ligações. Já o hidrogênio é monovalente porque é capaz de fazer apenas uma ligação. E esses estudos foram evoluindo. Vejam, nós estamos em 1916. Schrödinger ainda não tinha feito os cálculos dele lá de orbitais e tal, porém já se sabia das camadas eletrônicas, já se sabia do núcleo denso e a eletrosfera vazia, já se sabia que os elétrons tinham energia quantificada, tá? Então todas essas teorias já existiam, porém a base do estudo deles ainda era o átomo de Bohr, aquele com camadas eletrônicas, correto? E eles verificaram que os átomos na natureza, em geral, eles nunca se apresentam sozinhos no estado fundamental. Em geral, eles estão na forma metálica ou eles estão combinados entre eles. Tá? É raro você ver o hidrogênio que não está combinado com outros elementos. É raro você encontrar na natureza o próprio gás H2, que já é uma combinação de hidrogênio com hidrogênio. Os metais, então, ou eles estão na forma metálica, aqueles que têm potencial de oxidação baixo, aqueles metais nobres, né? Porque os metais não nobres já estão combinados com outros elementos, principalmente com o oxigênio. Os únicos elementos que estão no estado fundamental não estão ligados a nenhum, nem com átomos idênticos, não formam moléculas dímeras, tipo H2, O2, N2, são os gases nobres. E eles foram observar qual era a diferença, por que os gases nobres não se combinavam e todos os outros 100 e tantos elementos se combinam. Bom, a grande descoberta desses dois cientistas foi justamente isso. A última camada eletrônica dos gases nobres contém 8 elétrons, com exceção do hidrogênio, obviamente, porque a gente sabe que o hidrogênio com apenas uma camada eletrônica não cabe mais do que 2 elétrons. De qualquer forma, está completa a primeira camada eletrônica. E para os outros átomos,
Não é que esteja completa, ela até cabe mais elétrons nessa camada. Porém, a camada com 8 elétrons é a característica. Então, qual foi a associação de ideia que eles fizeram? E quando a última camada contém 8 elétrons, isso dá estabilidade aos átomos, ao ponto de não haver necessidade de combinação entre eles, que é o caso exatamente dos gases nobres. E aí, então, eles proferiram a teoria eletrônica de valência. Lembrando, valência, o que antes significava a quantidade, né, de possibilidades de combinação entre os elementos, o hidrogênio monovalente, o carbono tetravalente, o nitrogênio trivalente, o número de ligações, passou também a se denominar a última camada eletrônica de camada de valência, porque nós sabemos que as ligações são feitas com os elétrons da última camada, e é justamente essa camada que está em jogo. O tal do octeto é na última camada, certo? Então, esse conceito de valência ele foi se estendendo. E o que diz essa teoria eletrônica de valência? Diz que os átomos eles adquirem estabilidade igual a um gás nobre quando a última camada contém 8 elétrons. Daí a gente dá o nome de regra do octeto, certo? Então, eles dizem assim, bom, os átomos em geral, com exceção dos gases nobres, eles vão perder ou ganhar elétrons, vão se combinar uns com os outros para ganhar ou perder elétrons. Para quê? Para conseguir a última camada de elétrons, a camada de valência mais externa, mais distante do núcleo, com 8 elétrons. Essa é a nossa querida teoria do octeto, que vem junto com a teoria eletrônica de valência. Então, como é que ficamos, né? Desculpa que eu não achei uma tabela mais moderna, então ele ainda usa como conceito numeração de família, aquela numeração antiga, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, para os elementos representativos. E é justamente esses que são o foco dessa teoria eletrônica de valência. Para os elementos lá do meio da tabela, que nós chamamos de elementos de transição, existem algumas exceções. Vou lhes dizer, são tantas exceções que na faculdade existe uma matéria só para isso, para estudar a valência, a distribuição eletrônica, como se comportam aqueles elementos do meio da tabela, os elementos que nós chamamos de elementos de transição. A entrada de elétrons no subnível D causa algumas variações que não estão previstas na teoria eletrônica de valência. Mas para o nosso entendimento, para o ensino médio, e porque a grande maioria dos elementos existentes na natureza serem aqueles elementos representativos, aqueles pequenos, então essa teoria é muito útil, ela explica 90% do que nós observamos no dia a dia, tá bom? Então, por isso, nós estudamos a teoria eletrônica de valência, a regra do octeto, para os elementos representativos, ok? Muito bem. Mas o que diz essa teoria? Vejamos, para a família do grupo 1, que tem um elétron na camada de valência, na última camada, como faz, qual é o caminho que esses átomos que têm um elétron na última camada usam para ficar com 8 elétrons na última camada? Muito simples. Veja o exemplo do sódio. O sódio tem apenas esse elétron na última camada, certo? Então, ele simplesmente doa esse elétron para alguém e se transforma no cátion, sódio mais 1. Por isso, na natureza, nós encontramos abundantemente o sódio na forma do cátion, o cátion mais 1, porque ele tem tendência a perder um elétron, ficando, então, com a sua última camada, que era a anterior, agora é a última, com 8 elétrons, com configuração igual a de um gás nobre. E isso dá estabilidade ao átomo de sódio. E por isso ele é chamado de monovalente, porque ele dá um elétron apenas. Já na família 2, que antigamente chamava de 2A, eu tenho aqui o exemplo do magnésio.
ele tem 1, 2 elétrons na última camada. Então, para ele passar de 2 elétrons na última camada para 8, qual é o mecanismo que ele se utiliza? Ele doa 2 elétrons e se transforma no cátion magnésio mais 2, um cátion bivalente, tá certo? E aí ele fica com a última camada, que era a anterior, exposta com 8 elétrons, com configuração de gás nobre. Já vejamos agora o átomo de cloro. O átomo de cloro é da família 17, halogênios, certo? Ele tem quantos elétrons na última camada? 7. E qual é o mecanismo que ele usa para ficar com 8 elétrons na última camada? Bom, aí o mecanismo é outro. Ele não vai doar os 7 elétrons da última camada. Ele prefere um processo bem mais simples. Ele ganha um elétron. Veja que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele pega um elétron. Adivinha de quem? De algum átomo que esteja muito afim de doar seus elétrons, por exemplo, o sódio, o magnésio. Então, vejamos. Na tabela periódica, os elementos que são metais têm tendência a perder os elétrons, porque eles têm poucos elétrons na última camada. Então, o mecanismo mais fácil é perder. Já os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Olha só, veja o oxigênio. O oxigênio é da família 16, família 6A antiga. Alcogênios. Ele tem 6 elétrons na última camada. 3, 4, 5, 6. E veja que ele ganhou 2 elétrons a mais. Deve ter sido de um átomo tipo magnésio ou 2 átomos de sódio. Basta ganhar 2 elétrons e ele fica com 8, com configuração de gás nobre, e isso lhe traz estabilidade. E o que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio só tem um elétron. Lógico, sua última camada é a única que ele tem. Ele gostaria de ficar com configuração de gás nobre? Claro que sim. Então, ele tem vontade de ter configuração do hélio. E o hélio tem quantos elétrons na última camada? 2. Então, a tendência do hidrogênio seria ganhar um elétron. Mas há um problema. Como ele só tem um próton no núcleo, uma única carga positiva, ele não tem uma característica importante desses elementos que ganham elétron. Ele não tem eletronegatividade, ele não tem tendência a puxar elétrons. Então, esse é uma exceção. O hidrogênio, em geral, é encontrado na natureza sem o seu único elétron. Uma tristeza, né? Pois é. O hidrogênio ele é muito mais encontrado na natureza na forma do íon H+, certo? Que a gente conhece como íon hidrônio, né? Ele se combina com a água para formar H3 ou mais, para ter alguma estabilidade. Muito bem. E o carbono? Ele tem 4 elétrons na última camada. Qual é a tendência dele? Será que ele tem tendência a puxar 4 elétrons para ficar com 8? Ou será que ele tem tendência a doar 4 elétrons para também ficar com a camada interna completa com 2 elétrons, como se fosse o hélio? Muito bem. Aí a gente vai precisar estudar caso a caso. Porque como ele também não tem grandes eletronegatividades, bem mais do que o hidrogênio, né? Não, bem mais não, um pouco mais do que o hidrogênio. Mas aí quem vai ditar o mecanismo será o átomo com quem ele se combina. Então, por exemplo, se o carbono se combinar com os metais, que tem tendência a perder elétrons, é óbvio que ele vai capturar esses elétrons. Agora, se ele se combinar com os ametais, que tem tendência a puxar elétrons, ele vai acabar doando seus elétrons. Na verdade, a tendência mais forte do carbono não é nem doar, nem receber, mas sim compartilhar elétrons, por um mecanismo que nós chamamos de ligações covalentes. Lembrou? Muito bem. Aqui eu ainda trouxe como exemplo o nitrogênio,
e tem só 5 elétrons na última camada, então ele teria que ganhar 3 elétrons para poder ficar com 8. E o alumínio, que só tem 3 elétrons na última camada, um metal, tem tendência a perder esses 3 elétrons e ficar com a camada interna, que está completa, como sendo a sua camada mais externa, completa com 8 elétrons. Ok? Então, recordamos qual é o conceito dessa teoria eletrônica de valência, recordamos o que é a regra do octeto, o conceito fundamental, o conceito da inveja que todos os elementos têm do gás nobre, recordamos quais são os mecanismos principais, metais doando elétrons, ametais recebendo elétrons, depende dessa capacidade de puxar elétrons, ou seja, a eletronegatividade, e o oposto, eletropositividade, tá certo? Então, caso a caso, nós estamos generalizando as tendências apenas. Outra contribuição muito importante é a forma como Lewis representava os elementos. Ele simplificou muito, em vez de a gente desenhar núcleo e as camadas da eletrosfera, ele representa apenas os elétrons da camada de valência. Simplifica muito, em vez daqueles desenhos que a gente acabou de ver, nós usamos apenas o símbolo do elemento, a letra ou as duas letras que dão o nome do elemento, e desenhamos apenas os elétrons da última camada. Então, o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron, que é a sua última camada. Então, eu vou fazer só uma bolinha. Para o lítio, para o sódio, para o potássio também, porque são todos desse grupo 1. Todos têm um elétron na última camada. Olha o berílio, magnésio, cálcio. Berílio, magnésio e cálcio fazem parte do grupo 2. Todos têm 2 elétrons na última camada. Por isso, podemos representar com 2 bolinhas ou com 2x, 2 pequenos x, marcando a posição de 2 elétrons na camada de valência. Olha o boro, alumínio, estão todos aqui no grupo 13, que nós sabemos possuem 3 elétrons na última camada. Então, boro, alumínio, galho, desenhados com 3 bolinhas, ou podiam ser 3 pequenos marquinhas de X. O índio também, ó, boro, alumínio, galho e índio, todos fazendo parte do grupo 13 e com 3 elétrons na última camada. Olha o carbono como fica, porque o carbono é um elemento do grupo 14, tem 4 elétrons na última camada. Nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo são do grupo 15, então eles têm 5 elétrons na última camada, as 5 bolinhas ao redor do símbolo do elemento. Olha o oxigênio com 6 elétrons na última camada, porque ele tem 6 elétrons na última camada, ele é do grupo 16. Flúor tem 7 elétrons na última camada. E os gases nobres, neônio e argônio, todos com 8 elétrons na última camada, grupo 18, 8 elétrons na última camada. Isso simplifica bastante a forma como a gente se expressa. É uma linguagem, a química tem uma linguagem própria e vocês precisam dominar essa linguagem. E Lewis contribuiu bastante, mostrando para a gente uma técnica bem simples de representar a camada de valência. Vamos, então, fazer os exercícios para ver se você se recorda bem da teoria do octeto ou teoria eletrônica de valência. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que... Então, ele pede para a gente avaliar se esses elementos vão doar ou receber elétrons e quantos. Para isso, ele deu os números atômicos, enxofre 16, potássio 19. O que eu fiz? Distribuir em camadas. Lá no segundo slide, eu lembrei a vocês que essas teorias
octeto, valência, são de um tempo em que a gente ainda tinha o modelo atômico de Bohr, o modelo em camadas com energias fixas, aquele quantum de energia. Então, por isso, eu estou usando a distribuição eletrônica em camadas para continuar com a mesma teoria. Mas nada me impediria de usar a distribuição eletrônica por subníveis, porque a camada vem descrita no número quântico principal, tá certo? Muito bem. Então, para o enxofre com 16 prótons, ou seja, com 16 elétrons, a distribuição ficou primeira camada com 2, segunda camada com 8, terceira camada com 6. Aí eu lhes pergunto, qual é o mecanismo que o enxofre deve utilizar para ficar com 8 elétrons na última camada? Ele deve perder aqueles 6 últimos e ficar com a camada anterior completa, ou ele deve ganhar 2 elétrons? Muito mais simples seria receber 2 elétrons. Então, eu tenho as opções A e a opção E. Para o potássio, que tem 19 prótons, ou seja, também tem 19 elétrons, a distribuição eletrônica ficou como está ali. 2, 8, 8, 1. 19 elétrons ao todo. Ele tem 1 elétron na última camada. Qual o mecanismo que ele se utiliza para ficar com 8 elétrons na última camada? Ele perde aquele último elétron, ele doa aquele elétron para alguém. Então, o potássio tem que ceder um elétron, certo? Então, qual é a resposta certa? Letra E. Número 2. Segundo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? E ele dá o número atômico do cálcio 20. Mesmo raciocínio do número 1. Só que agora ele pergunta no que esse átomo, no estado fundamental, vai se transformar. Em que tipo de íon? Eu fiz o mesmo raciocínio. O cálcio tem 20 prótons, número atômico 20. Então, se ele está no estado fundamental, ele também tem 20 elétrons. Fiz a distribuição em camadas e fui direto na camada de valência, a última. Tem 2 elétrons ali. A ideia não é ficar igual um gás nobre com o octeto, com 8 elétrons na última camada? Qual o mecanismo que o cálcio deve utilizar para isso? Ele deve ganhar 6 elétrons ou ele deve perder 2 elétrons? Provavelmente, ele vai perder esses 2 elétrons. Quando um átomo no estado fundamental perde 2 elétrons, ele não perde 2 prótons, ele perde só os elétrons. E esse desequilíbrio a gente representa de que maneira? Exatamente, a gente coloca apenas o desequilíbrio entre as cargas positivas e negativas. No caso do cálcio, ficarão 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas, correto? Número 3. A configuração eletrônica do cloro, número atômico 17, fica igual a de qual gás nobre quando ele segue a regra do octeto, formando compostos para ficar estável. Bom, já sabemos que o cloro tem 7 elétrons na última camada, que é o nosso foco. Já sabemos que quando um ametal assim, com 7 elétrons, busca estabilidade, ele busca ficar com 8 elétrons, ganhando 1 elétron. Então, ele vai ficar com 18 elétrons. Como aqui nas respostas ele não dá os números atômicos dos elementos, dos gases nobres, e nós não somos obrigados a decorar, eu fui lá e peguei a lista dos gases nobres. Diz para mim, quantas camadas eletrônicas o cloro tem? 3, certo? Ele vai completar a terceira, certo? Então, ele vai ficar igual ao gás nobre do terceiro período. Então, ele vai ficar igual a um gás nobre que tem 3 camadas eletrônicas, argônio. Número 4. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência para.
Do mesmo jeito, só que agora ele deu a distribuição eletrônica por subníveis. Mas vocês estão vendo a última camada? Eu estou. A camada de valência. A camada de valência desse elemento é a camada número 3, e tem 7 elétrons. É lá do grupo 17, é um halogênio, certo? Qual é a tendência de um elemento que tem 7 elétrons na última camada com o objetivo de ficar igual a um gás nobre? Ele vai ganhar um elétron, ok? Então, como eu disse para vocês, eu posso seguir a distribuição eletrônica por subníveis. Porém, essa teoria ela foi criada em cima do modelo atômico de Bohr de camadas eletrônicas. O que interessa é saber quantos elétrons tem na última camada, na camada de valência. Uma substância iônica de fórmula X3Y2 é formada por um elemento metálico bivalente e um elemento ametálico monovalente. Qual dos elementos a seguir poderia representar o ametal Y presente nesse composto iônico? Veja, ele está falando do elemento ametálico e esse elemento ele é monovalente. Aí eu olhei minha lista. Potássio é metal. Alumínio é metal. Eu esqueci de incluir aqui. Oxigênio, nitrogênio ou cloro? Qual desses três é um elemento ametálico monovalente? Você sabe? Muito bem, é o cloro, mas você poderia não saber. Basta então olhar na tabela periódica. O oxigênio é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Não faltam 2 elétrons? Bivalente. O nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. Não faltam 3? Então é trivalente. E o cloro é do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada. Não falta 1? Está aí, monovalente, certo? Eu vou usar essa tabela para responder a questão número 6 também. Dados os elementos químicos a seguir, qual deles é capaz de formar um cátion trivalente e atingir a sua estabilidade ao perder 3 elétrons para outro átomo? Nós vimos lá na frente que tendência a perder elétrons é característica de metais. Tendência a ganhar elétrons é característica de ametais. Então, eu tenho que esses elementos daqui têm tendência a perder e esses elementos daqui têm tendência a ganhar elétrons, correto? Então, vejamos. Aqui eu tenho boro, aqui no grupo 13. Iodo está aqui no grupo 17. Alumínio, logo abaixo do boro, grupo 13 também. Enxofre, grupo 16, embaixo do oxigênio. E estrôncio, aqui, grupo 2, embaixo do cálcio. Eu já vou de cara tirar o estrôncio, grupo 2. Tem tendência a doar, perder 2 elétrons. E vou também tirar o enxofre, porque o enxofre tem tendência a ganhar 2 elétrons. Vou tirar também o iodo. O iodo tem tendência não a perder, mas a ganhar 1 elétron. Ficamos com boro e alumínio, tá certo? Qual deles é capaz de formar um cátion trivalente? Pensa no boro e no alumínio. O boro está no período 2, certo? Isso quer dizer que ele tem 2 camadas eletrônicas. Na primeira, todos os elementos têm 2 elétrons. Na segunda, o boro tem apenas 3 elétrons. E o alumínio? O alumínio tem 2 na primeira camada, o alumínio está no terceiro período, então ele tem 3 camadas eletrônicas. 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 3 na terceira. Em qual dos 2 elementos você acha
que a estabilidade, pela regra do octeto, será maior. Sim, os dois podem perder os 3 elétrons. Só que o boro tem tendência de ametal. Vocês lembram daquela escadinha que separa metal de ametal? Pois é, o boro não tem muita tendência a perder elétrons, ele tem mais tendência a compartilhar, porque ele é um ametal. O alumínio é um metal, esse sim tem tendência a perder seus elétrons. E mais adiante nós veremos qual é o problema do boro. O boro faz parte das exceções à regra. A aula de química é sempre assim, né? A gente dá a regra e logo seguida dá a exceção à regra. São pouquíssimas exceções. Vejamos, átomos muito pequenos, átomos do segundo período, tipo boro, berílio, eles, se mexer na última camada, se tirar elétrons da última camada, a camada interna é a camada K, aquela que só tem 2 elétrons. Não é tão estável como ter 8 elétrons. Além disso, nem todos têm características de metal para ceder seus elétrons, certo? Então, para o berílio e para o boro, e algumas vezes para o alumínio também, ocorre a contração do octeto, ou seja, os elementos eles ficam estáveis não com 8 elétrons na última camada, mas até com 6. Tá? Então, o berílio ele pode ficar estável com 4 elétrons, está vendo aqui? Ele tem esse elétron e esse elétron aqui, esses dois são dele. Aí ele se combina com flúor ou com qualquer outro elemento e fica com 4 elétrons na última camada e isso lhe dá estabilidade, melhor do que com 2, tá bom? Não é a estabilidade completa, mas é melhor do que ter apenas 2. O boro tem 3 elétrons na última camada, assim como o alumínio, certo? 1, 2, 3. Então, ele consegue fazer 3 ligações porque ele tem 3 elétrons desemparelhados, não é isso? E pronto, não tem capacidade de fazer mais do que isso. Mesmo assim, com apenas 6 elétrons ao todo, ele sim consegue ser mais estável do que quando ele tinha apenas 3. E como eu disse para vocês, ele não tem características de perder os 3 elétrons, porque ele não tem características de metal, certo? Vocês lembram da eletronegatividade, da eletropositividade? Tinha a ver com o número de prótons no núcleo, certo? Os átomos muito pequenos, eles atraem seus elétrons com mais força do que os átomos maiores. Por outro lado, eu tenho ametais que tendência a puxar elétrons, eles puxam mais do que precisam. O fósforo e o enxofre são exemplo disso, de expansão do octeto. Eles são capazes de fazer tantas combinações quantas necessárias para ficar com 8 elétrons na última camada. Veja, o enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, ele é da família do grupo 16. E o fósforo tem 5 elétrons na última camada, porque ele é do grupo 15. Então, bastaria eu ganhar 3 elétrons para o fósforo e ganhar 2 elétrons para o enxofre. Porém, dada a sua eletronegatividade, sua característica de ametal, eles conseguem fazer mais ligações, ficando com mais elétrons na última camada. O fósforo pode ficar com até 10 elétrons super estável. Está lá o exemplo do PCl5, tá certo? Ele não precisaria, ele poderia fazer só 3 ligações, PCl3, mas ele faz até 5. E o enxofre, em vez de 2 ligações, ele faz muito mais, ele pode ficar com até 12 elétrons na última camada, então, expansão do octeto, certo? Mas são exceções raríssimas e não são substâncias tão estáveis assim, só são possibilidades. Tchau, queridos. Na próxima aula, então, reveremos as ligações iônicas, tá ok? E as ligações covalentes, uma pequena parte. Tchau, queridos.